E aí, minha gente? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre testes e como foi que a gente implementou isso no nosso projeto. Mas antes da gente chegar lá, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que são testes e para que servem, né? Basicamente, a gente escreve testes por dois motivos. O primeiro é para saber se o nosso programa ele está funcionando como deveria. E também para a gente saber, para a gente ter uma noção de quanto que nosso código tá bom, tá de qualidade e por aí vai. E quando a gente trabalha no projeto, é inevitável que a gente passe por uma etapa de levantamento dos requisitos, que nada mais é do que a gente tentar saber o que nosso cliente tá querendo. Só que aqui pode acontecer duas coisas. Ou o nosso cliente não sabe o que ele quer, então isso é uma coisa que acontece bastante até, dá uma dor de cabeça do caralho. Ele não sabe o que quer, então pode acontecer de tipo, ele pede uma coisa e a gente faz outra. Isso acontece demais. Isso é um problema. Ou a gente tem outro cenário que é da gente não conseguir levantar devidamente os requisitos. Então a gente consegue anotar algumas coisas que eles estão querendo, mas outras ficam meio que jogadas. Isso vai passando e se propagando. E independente de qual desses dois cenários que a gente está vindo, isso vai se refletir diretamente no nosso desenvolvimento. Porque quando a gente faz as coisas sem o mínimo de planejamento, ou, sei lá, planejando errado, a chance é grande das coisas desandarem lá na frente. Que vocês podem ver bem aqui. Isso aqui ilustra muito bem o que acontece quando a gente começa a fazer uma coisa sem se planejar. Então a gente vai ter um programa que vai bugar na menor feature que a gente vai tentar adicionar. E uma das técnicas que a gente usa para evitar que isso aconteça é justamente de escrever testes que estejam alinhados com esses requisitos. E aí eu volto a perguntar, por que a gente testa? Porque o teste está ali para a gente saber se alguma coisa aconteceu como deveria. Então, a gente tem que estar por dentro do problema, a gente tem que dominar ele, a gente tem que saber o que a gente está tentando resolver. Então, como vocês podem ver bem aqui, a gente tem um exemplo de testes. Vocês viram bem ali que a gente está tentando resolver um problema de criar uma função que adiciona os números. Então, a gente tem bem aqui uma série de implementações diferentes e testes para saber se está tudo de acordo. Por exemplo, a gente tem esse teste bem aqui dessa implementação. Quando a gente adiciona dois números, a gente espera que seja isso aqui, esse resultado. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Então o que a gente pode concluir disso aqui? Quem escreveu dominou o problema e ele implementou corretamente. Mas a gente sabe que não existe só um jeito de resolver os problemas. A gente pode resolver de outras maneiras, que são esses dois casos aqui. Esse aqui, por exemplo, ele passa no teste, certo? A pessoa certamente dominou o problema, implementou corretamente, só que quando a gente vai ver, está muito complexo, está muito mais complexo do que o primeiro caso. Então, a melhor recomendação é que essa pessoa refatore depois isso que ela fez, sem prejudicar o teste. Vai sempre passar, assim como no primeiro. Porém, existe um caso que é o de falso positivo. Por exemplo, às vezes a gente começa escrevendo um teste, mas a gente esquece de uma anotaçãozinha especial que é de tipo, falta implementação. Isso a framework de testes já detecta e ela vai tentar ignorar aquilo ali. Mas quando não tem e a gente tenta ou a gente tenta botar um valor qualquer só para passar sempre e tal, só para a gente poder trocar depois pela implementação real, ele vai sempre dar um falso positivo. Por exemplo, aqui, quando tu adiciona dois números, se a gente for seguir a mesma lógica dos outros dois testes, se tu adicionar 1 mais 1 vai ser sempre 2. E isso vai dar certo para cá. Mas e quando a gente vai tentar colocar outros valores aqui? Vai dar errado? No que era para ser 3 bem aqui, vai dar 2, porque é o que está retornando aqui. Então, dito isso, quando a gente parte para o sistema, como é que a gente pode ter certeza de que as coisas funcionam? A gente sempre faz testes das partes menores para depois a gente passar para o teste do sistema como um todo. A gente pode ver literalmente como se fosse um muro. Tipo, os tijolos são as partes menores e quando a gente empilha a gente espera que não caia. E é isso mesmo, e é essa mesma lógica que a gente usa, certo? Então,
Eu vou mostrar como foi que eu fiz cada teste para o nosso sistema aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver bem aqui, já está até aberto aqui, eu fiz 3 testes unitários para 3 módulos diferentes. O intuito aqui é verificar se eles sozinhos conseguem executar bem o papel deles. Então, vamos lá. A gente tem 3 módulos aqui. O módulo request, o módulo resultado e o de validação. Eu vou explicar cada um deles para vocês. O módulo resultado, ele serve basicamente para a gente, como é que eu posso dizer, para a gente encadear verificações. Então, por exemplo, a gente sempre que vai validar alguma coisa, é muito comum a gente ficar colocando um monte de if, else e às vezes ifs, elses alinhados, e isso torna o código muito, muito feio. Uma forma de contornar é usando esse padrão bem aqui, que a gente vê muito em linguagens de programação funcional. Eu só tentei reproduzir para o nosso projeto para tentar simplificar as coisas ali. É um módulo bem testável. Em seguida, a gente tem o módulo request. Ele é meio que um utilitário para a gente mexer com formulários. Meio que, basicamente, ele verifica se todos os campos vieram e se cada campo passa nas validações que a gente passa. Por exemplo, eu tenho um campo de CPF. Eu vou fazer uma série de verificações naquele dado. Por exemplo, se ele é numérico, se não tem caracteres, se ele tem um conjunto de dígitos válidos e por aí vai. Esse módulo request, inclusive, ele está usando esse módulo resultado porque a gente não faz só uma verificação, a gente faz várias e a gente encadeia elas, uma por uma. E por fim, a gente vai ter o módulo de validação, que eu peguei do módulo de vacinados, no caso. O que é isso aqui, basicamente? Sempre que a gente cria um registro de uma pessoa, a gente vai fazer uma série de testes em cima dos valores que eles enviam pra gente. Por exemplo, se o nome veio correto, se teve e-mail, se o CPF veio certinho, por aí vai. Nesse módulo a gente vai ter essas verificações específicas que vão ser só desse módulo. Então eu resolvi encapsular daqui dentro. Então, voltando para cá, eu vou mostrar para vocês um por um aqui. Eu vou começar pelo resultado. Tá aqui. Eu estou usando o Jest, tá? A gente fez em JavaScript, usando Node. E o que acontece aqui? Eu estou importando aquele módulo para cá. É assim que começa. E como é que funcionam as coisas aqui? Deixa eu até separar aqui só para a gente visualizar melhor. Bem aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada uma das funções e meio que tentando usar elas de uma forma